Minha própria filha olhou para mim com desprezo e disse que eu era a culpada pelo pai dela ter ido embora, como se todos os anos em que eu me sacrifiquei por ela não significassem nada. Eu estava fazendo café depois de um turno duplo no trabalho quando minha filha de 14 anos, Ariana, entrou na cozinha, vestida para uma festa que eu nunca havia aprovado. Vou para a casa da Mia. A mãe dela disse que eu posso dormir lá. Ela disse. É noite de dia de semana. Você tem prova amanhã. Eu respondi. O rosto dela se contorceu em algo que eu mal reconheci. A mãe da Mia confia nela. Você é tão controladora. Não é à toa que o papai não suportou viver aqui. Eu posei meu café. Ariana, chega. É verdade. Ela deu um passo à frente com lágrimas se formando em seus olhos. Você o afastou. Todo mundo sabe disso. Eu ouvi a mãe da Mia dizer. É impossível viver com você. Eu deveria ter mantido a calma. Eu deveria ter explicado as coisas em vez de reagir. Mas eu estava exausta e magoada. E disse a pior coisa que poderia ter dito. Tudo bem. Você quer que eu vá embora? Eu vou te dar um pouco de espaço. Peguei minhas chaves e dirigi até a casa da minha irmã. Eu disse a mim mesma que voltaria na manhã seguinte, que eu só precisava de uma noite para esfriar a cabeça. Mas a Ariana não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Então, eu esperei. Ela não sabia do que eu a estava protegendo. Não sabia sobre a conta poupança que o pai dela esvaziou antes de ir embora. Sobre as noites em que trabalhei em turnos duplos para nos manter na nossa casa. Sobre a verdade do porquê ele realmente desapareceu. Que não tinha nada a ver comigo ser impossível. E tudo a ver com ele encontrar alguém mais jovem, em outro estado. Eu a tinha deixado acreditar em uma história mais suave. Que o pai dela apenas precisava de espaço. Que às vezes as pessoas se distanciam. Eu achava que estava protegendo a minha filha. Talvez eu estivesse apenas protegendo a mim mesma de ter que ter aquela conversa. No terceiro dia, o Instagram dela contava toda a história. Fotos em festas, comentários sobre como ela se sentia livre. Um garoto que eu não reconhecia com o braço em volta dos ombros dela. No quinto dia, as mensagens de texto começaram. Onde está uma autorização para a excursão? Temos sabão em pó? A escola ligou sobre a minha prova? Você pode retornar a ligação? Eu respondi a cada uma delas da mesma maneira. Você consegue lidar com isso. O ponto de ruptura. O sétimo dia a quebrou. Ela me ligou chorando às 11 da noite. A festa a que ela tinha ido saiu de controle. Alguns garotos mais velhos apareceram, as coisas ficaram assustadoras, e ela tinha se trancado em um banheiro. Mãe, por favor, vem me buscar. Me desculpa, por favor. Cada instinto meu me dizia para correr para o carro, mas eu me obriguei a fazer a pergunta. Você tentou ligar para o seu pai? Houve silêncio. Então, baixinho, ela respondeu. Eu encontrei o número dele online. Ele tem uma família nova agora. Um menininho. Ele postou fotos da Disney na semana passada. Ela nunca tinha me contado que havia procurado por ele. Você ligou para ele? Perguntei. Ele não atendeu. Eu mandei mensagem e ele só disse... A voz dela falhou. Ele disse que eu deveria perguntar à minha mãe por que ele abriu mão dos direitos dele. Eu já estava pegando minhas chaves. Eu a encontrei sentada no meio-fio do lado de fora de uma casa que eu não conhecia, com o rímel escorrendo pelo rosto. Ela entrou no carro sem dizer nada. Dirigimos para casa em silêncio. Quando entramos, ela se sentou à mesa da cozinha e ficou olhando para as próprias mãos. Eu não sabia que ele tinha aberto mão dos direitos dele. Você nunca me contou o porquê. Eu me sentei de frente para ela. Porque você tinha 10 anos. Porque eu queria que você acreditasse que o seu pai te amava, mesmo que ele não conseguisse demonstrar isso. Porque eu achei que a verdade machucaria mais do que a mentira. Ela olhou para mim. Você me deixou te culpar por anos. Você me deixou pensar que você era o problema. Eu achei que estava te protegendo. Do quê? De saber que o meu pai não me queria? Ela começou a chorar de novo. Eu já sabia, mãe. Eu só não queria acreditar. Era mais fácil ficar com raiva de você. Eu estendi a mão por cima da mesa e segurei as mãos dela. Me desculpe por ter ido embora esta semana. Isso não foi justo. Eu estava magoada e lidei com isso da maneira errada. Me desculpe por ter dito que você era o motivo pelo qual ele foi embora. Ela apertou meus dedos. Você não é. Você é o motivo de eu estar bem. Você é o motivo de ainda termos uma casa e de eu ter roupas, e de alguém aparecer nos meus jogos de vôlei. Eu sempre vou aparecer. Eu sei. Ela enxugou os olhos. Acho que eu sempre soube. Eu só não queria admitir que a mãe que ficou era a única que realmente me amava. Ficamos sentadas ali por um longo tempo, sem falar, apenas de mãos dadas por cima da mesa. A verdade e a reconstrução. Ela tem 16 anos agora. Ainda testa os limites. Ainda revira os olhos quando eu imponho o horário de chegada em casa. Nós brigamos sobre roupas, garotos e tempo de tela como qualquer outra mãe e filha. Mas ela nunca mais me culpou pelo pai dela. E sempre que ela sai de casa, não importa o quão irritada esteja comigo, ela sempre diz a mesma coisa. Te amo, mãe. 3 palavras. Isso era tudo o que eu sempre precisei. Não um pedido de desculpas, não a perfeição. Apenas o conhecimento de que, quando ela passa pela porta, ela sabe exatamente quem estará lá quando ela voltar. O pai dela lhe deu a vida, mas eu lhe dei um lar, e ela finalmente entende a diferença. Na manhã seguinte à nossa conversa, acordei com sons vindo da cozinha. Entrei e encontrei Ariana de pé perto do fogão, fazendo ovos mexidos. Ela tinha pão na torradeira e minha caneca de café favorita estava no balcão. Ela não olhou para mim quando entrei, apenas continuou mexendo os ovos na frigideira.
Quando ficaram prontos, ela colocou um pouco em um prato com 2 fatias de torrada e deslizou pela mesa até mim. Ela me deu um pequeno sorriso que não chegou aos olhos, mas que me disse tudo o que eu precisava saber. Nós iríamos ficar bem. Nos dias seguintes, as coisas começaram a parecer diferentes entre nós. Ela me fez perguntas que nunca tinha feito antes. Perguntas reais sobre coisas que eu vinha escondendo dela por anos. Uma noite, ela se sentou à mesa da cozinha enquanto eu pagava as contas e perguntou sobre a conta poupança que o pai dela esvaziou. Eu parei de escrever e olhei para ela. Ela merecia a verdade. Contei a ela sobre os $15.000 que ele levou antes de ir embora. Sobre como eu estava economizando para o fundo da faculdade dela e para o nosso dinheiro de emergência. Como ele limpou a conta 3 dias antes de desaparecer, e eu tive que começar de novo do zero. Contei a ela sobre os turnos extras que peguei, as horas extras para as quais me voluntariei, as vezes em que pulei refeições para que ela pudesse ter tênis novos de vôlei. Ela ficou sentada ouvindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não interrompeu nem fez perguntas. Apenas ouviu enquanto eu explicava como reconstruir tudo o que ele havia destruído. Alguns dias depois, ela perguntou sobre o divórcio. Não a versão fácil que eu contava há anos, mas a história real. Sentei com ela e expliquei como o pai dela conheceu alguém online. Como ele passou meses conversando com essa outra mulher enquanto eu trabalhava em turnos duplos. Como ele fez promessas a ela e planejou toda a sua saída sem me dizer nada. Quando Ariana tinha 10 anos, ele simplesmente foi embora. Arrumou uma mala enquanto ela estava na escola e dirigiu para outro estado. Sem aviso, sem conversa. Simplesmente sumiu. Ariana chorou quando contei. Ela disse que sempre se perguntou por que ele nunca ligava ou visitava, por que ele esquecia o aniversário dela todo ano. Agora ela sabia que não era por causa de algo que ela tivesse feito de errado. Foi porque ele escolheu ir embora. Mudanças e terapia. 2 semanas após a festa, meu telefone tocou enquanto eu estava no trabalho. Era a orientadora escolar da Ariana, ligando sobre a prova que ela havia perdido e as faltas da semana em que eu estive fora. Expliquei que havíamos passado por uma crise familiar, sem dar detalhes. A orientadora foi compreensiva. Disse que a Ariana poderia refazer a prova e se ofereceu para se encontrar com ela 2 vezes por semana para ajudá-la a colocar a matéria em dia. Ela também sugeriu conversas regulares para garantir que a Ariana estivesse bem emocionalmente. Eu concordei com tudo. A Ariana começou a se encontrar com a orientadora todas as terças e quintas-feiras depois da escola. Ela chegava em casa e me contava sobre as conversas. Como a orientadora a estava ajudando a entender seus sentimentos sobre o pai, como ela estava aprendendo a processar a raiva sem descontar em mim. Eu era grata por essas sessões. Elas deram a Ariana um lugar seguro para trabalhar tudo, sem que o nosso relacionamento se tornasse o saco de pancadas novamente. Num sábado de manhã, peguei nosso orçamento doméstico e pedi que a Ariana se sentasse comigo. Mostrei a ela tudo: o pagamento do aluguel, as contas de luz e água, os custos do supermercado, as mensalidades e equipamentos de vôlei. Ela encarou os números de boca aberta. Ela não tinha ideia de quanto tudo custava. Não tinha ideia do porquê eu trabalhava em tantos turnos duplos apenas para nos manter na nossa casa, com comida na geladeira. Quando terminei de explicar, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse que queria arrumar um emprego de meio período para ajudar. Eu disse que não. A escola e o vôlei eram o trabalho dela agora. As notas e o futuro dela eram o que importava. Mas o fato de ela ter oferecido me mostrou o quanto ela havia amadurecido em apenas algumas semanas. O garoto da festa começou a mandar mensagens constantemente para a Ariana. Ela me mostrou as mensagens uma noite, com o rosto tenso de preocupação. Ele continuava pedindo para sair, dizendo que queria vê-la de novo. Ela me disse que ele a havia deixado desconfortável naquela noite, que algo sobre ele parecia errado. Eu a observei bloquear o número dele bem ali, na minha frente. Fiquei orgulhosa por ela confiar em seus instintos, por não ignorar aquele pressentimento ruim só porque um garoto estava lhe dando atenção. Encontrei a mãe da Mia no supermercado na semana seguinte. Ela me encurralou na seção de hortifruti com um olhar de falsa preocupação. Perguntou como a Ariana estava depois da sua fase rebelde. Disse que tinha ouvido falar das festas e das faltas na escola. Olhei para ela por um longo momento, então respondi educadamente, mas com firmeza, que a minha filha e a nossa família não eram da conta dela. Fui embora me sentindo mais forte do que me sentia há meses. Naquela noite, Ariana perguntou se podia parar de ser amiga da Mia. Ela disse que a influência da Mia tinha sido principalmente negativa, que a Mia a encorajava a sair escondida e mentir para mim, que ela queria amigos que fizessem escolhas melhores. Eu disse a ela que a decisão era dela, que eu apoiaria qualquer coisa que parecesse certa para as amizades dela. Ela pareceu aliviada, como se estivesse esperando permissão para abrir mão de algo que não era mais bom para ela. O progresso no vôlei e novas amizades. O próximo jogo de vôlei da Ariana aconteceu em uma noite de terça-feira no ginásio da escola. Cheguei cedo e encontrei um assento nas arquibancadas, perto do fundo. O time se aqueceu na quadra e eu vi Ariana imediatamente com a sua camisa número 7. Ela se movia de maneira diferente do que nos jogos anteriores. Seus movimentos pareciam mais afiados, mais focados. Ela não estava olhando para a multidão ou checando o telefone entre os exercícios. Ela estava apenas jogando. O jogo começou e eu a observei sacar, levantar e mergulhar pelas bolas com uma energia que eu não via há meses. Ela sorria para as colegas de equipe, gritava as jogadas. Parecia estar realmente se divertindo, em vez de apenas cumprir tabela. O time dela ganhou o primeiro set, depois o segundo.
Após o jogo, a treinadora caminhou até mim enquanto as garotas guardavam o equipamento. Ela se apresentou como treinadora Hendricks e perguntou se podíamos conversar um minuto. Eu disse que sim, me perguntando se algo estava errado. Ela me disse que, seja lá o que tivesse mudado em casa, estava claramente ajudando o desempenho da Ariana. Disse que a Ariana esteve distraída e sem foco por semanas, mas nos últimos jogos, ela era uma jogadora completamente diferente. Mais engajada, mais confiante, uma melhor companheira de equipe. Agradeci e disse que estávamos resolvendo algumas questões familiares. Ela concordou com a cabeça e disse que isso estava refletindo da melhor maneira possível. Ver a Ariana saindo da quadra com suas colegas, rindo de algo que uma delas disse, fez algo relaxar no meu peito. Na semana seguinte, a Ariana trouxe uma garota para casa depois do treino de vôlei. Ela entrou pela porta da frente e gritou que estava com uma amiga. Saí do meu quarto, onde estava dobrando roupas, e as encontrei na sala de estar. A garota era alta, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Ela sorriu para mim e estendeu a mão. Apresentou-se como Larissa Pritchard, e agradeceu por eu deixá-la vir. Gostei dela imediatamente. Ela fazia contato visual, tinha uma boa postura, parecia confortável, mas respeitosa. As meninas foram para o quarto da Ariana para fazer o dever de casa juntas, e eu as ouvi conversando sobre a tarefa de matemática, em vez de fofocar sobre os outros adolescentes. 1 hora depois, um carro encostou lá fora e a mãe da Larissa veio até a porta para buscá-la. Ela se apresentou como Tel Pritchard, e conversamos por alguns minutos na porta. Ela parecia calorosa e centrada. Mencionou que Larissa tinha falado sobre a Ariana a semana toda e que estava feliz que as garotas tinham se tornado amigas. Trocamos números de telefone antes de ela sair. Depois que elas foram embora, Ariana foi para a cozinha onde eu estava começando o jantar. Ela perguntou o que eu tinha achado da Larissa. Eu disse que achei que ela parecia ser uma pessoa muito boa. Ariana sorriu e disse que Larissa era diferente das outras amigas dela, que ela realmente se importava com a escola e tinha objetivos, que ela a fazia querer ser uma pessoa melhor. Eu disse a Ariana que estava orgulhosa por ela escolher amizades mais saudáveis. Ela me abraçou rapidamente antes de voltar para o quarto. 3 meses se passaram. A orientadora escolar me ligou no trabalho em uma tarde de quinta-feira. Saí para atender, preocupada que algo estivesse errado. Em vez disso, ela me disse que estava ligando para nos parabenizar. As notas de Ariana haviam melhorado significativamente em todas as matérias. Ela tinha passado de notas C e D para A e B. Seus professores relataram que ela estava participando mais nas aulas e entregando todas as tarefas no prazo. A orientadora disse que esse tipo de reviravolta era incomum e ela queria reconhecer o trabalho duro que tanto a Ariana quanto eu havíamos feito. Então, ela me contou mais uma coisa. A Ariana havia entrado para o time principal de vôlei, Varsity, como caloura. Isso quase nunca acontecia na escola dela. A treinadora ficou tão impressionada com a melhoria e a dedicação da Ariana que a promoveu do time júnior. Agradeci à orientadora e desliguei. Fiquei sentada no meu carro por alguns minutos antes de voltar para dentro para terminar meu turno. Quando cheguei em casa naquela noite, Ariana estava na cozinha preparando um lanche. Eu disse a ela que a orientadora havia ligado. Ela congelou com o pote de manteiga de amendoim na mão. Eu vi o rosto dela passar por cerca de 5 emoções diferentes antes de eu sorrir e dizer que estava incrivelmente orgulhosa dela. Ela largou o pote e me abraçou com força. Ela disse que ficou com medo de me contar sobre a promoção para o time principal, porque não queria me decepcionar caso não conseguisse acompanhar o ritmo. Eu disse a ela que ela conseguiria acompanhar, que eu acreditava nela completamente. No fim de semana seguinte, fiz algo que não fazia há mais de 1 ano. Tirei 2 dias de folga do trabalho. Sem turnos duplos, sem horas extras. Apenas um fim de semana normal em casa com a minha filha. No sábado de manhã, dormimos até as 9 horas. Depois nos vestimos e fomos ao shopping. Provamos roupas em lojas pelas quais normalmente passávamos direto porque tudo era muito caro. Não compramos muito, apenas algumas peças em liquidação, mas foi bom olhar as vitrines sem ter que ficar olhando para o relógio. Almoçamos na praça de alimentação e a Ariana me contou sobre suas aulas, seus amigos e sobre o garoto da aula de inglês que continuava tentando falar com ela. Depois do almoço, fomos a Target e compramos lanches e uma luminária nova para o quarto da Ariana, porque a velha tinha parado de funcionar. Chegamos em casa por volta das 16 horas e colocamos roupas confortáveis. Ariana escolheu 3 filmes da nossa fila de streaming e fizemos pipoca. Passamos a noite no sofá assistindo a filmes e tirando sarro dos diálogos ruins. Não falamos sobre nada pesado. Não processamos nossos sentimentos nem tivemos conversas profundas. Apenas existimos juntas na nossa sala de estar, sendo normais, estando em paz. Por volta da meia-noite, Ariana adormeceu com a cabeça no meu ombro. Fiquei sentada ali por mais um tempo, não querendo me mover e acordá-la. Era para isso que eu estava trabalhando. Não por grandes gestos ou reconciliações dramáticas, apenas por noites normais de sábado, onde minha filha se sentia segura o suficiente para adormecer ao meu lado. O passo em direção à terapia. Na segunda-feira à noite, Ariana veio até mim enquanto eu estava pagando as contas à mesa da cozinha. Ela ficou na porta por 1 minuto antes de perguntar se podia falar comigo sobre algo. Fechei meu notebook e disse a ela para se sentar. Ela sentou na minha frente e ficou cutucando as unhas. Então, perguntou se tínhamos condições de pagar terapia familiar juntas. Ela disse que a orientadora da escola sugeriu que poderia nos ajudar a construir uma comunicação ainda melhor. Ela disse que sabia que o dinheiro estava curto e a terapia era cara, mas que achava que poderia valer a pena.
Eu olhei pra ela por um segundo. Minha filha de 14 anos estava pedindo terapia. Estava tomando a iniciativa de melhorar o nosso relacionamento, mesmo as coisas já estando muito melhores. Eu disse a ela que sim, que nós daríamos um jeito, que eu achava que era uma ótima ideia. Ela pareceu aliviada. Passei os 2 dias seguintes ligando para diferentes terapeutas e clínicas. A maioria deles estava muito fora do nosso orçamento, mas finalmente encontrei uma clínica do outro lado da cidade que cobrava com base na renda. Marquei uma consulta para a semana seguinte. Quando contei a Ariana, ela me agradeceu 3 vezes. Parecia nervosa, mas animada. Eu também estava nervosa, mas se minha filha era corajosa o suficiente para pedir ajuda, eu era corajosa o suficiente para levar isso adiante. Nossa primeira sessão de terapia foi em uma noite de terça-feira. A clínica ficava em um prédio antigo, com carpete gasto e luzes fluorescentes. A terapeuta nos encontrou na sala de espera. Era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30 anos, com óculos e um sorriso amigável. Ela nos levou até o escritório e nos sentamos em um sofá, enquanto ela pegava uma cadeira de frente para nós. A sessão começou de forma estranha. Nenhuma de nós sabia o que dizer. A terapeuta nos perguntou por que estávamos ali e o que esperávamos tirar da terapia. Eu deixei a Ariana responder primeiro. Ela falou sobre querer uma comunicação melhor, sobre não querer cair nos velhos padrões, sobre ter medo de que tivéssemos lutado tanto para consertar as coisas e acabássemos estragando tudo de novo. Então eu falei sobre querer dar à Ariana as ferramentas para expressar seus sentimentos sem medo, sobre aprender a ouvir melhor, sobre garantir que ela sempre se sentisse ouvida. A terapeuta ouviu a nós duas e, em seguida, começou a nos ensinar algumas técnicas básicas de comunicação. Ela nos fez praticar como expressar os sentimentos sem culpar a outra, usando frases que começavam com "como nos sentimos", em vez de acusações sobre o que a outra pessoa fez. Pareceu estranho no começo, mecânico, mas no final da sessão, ambas estávamos melhorando nisso. Antes de sairmos, a terapeuta sugeriu sessões mensais para manter o progresso que tínhamos feito. Nós duas concordamos. Caminhando para o carro, Ariana disse: "Não foi tão ruim quanto eu achei que seria." Eu concordei. Na verdade, parecia bom ter alguém neutro nos ajudando a navegar no nosso relacionamento. Nossa segunda sessão de terapia aconteceu 3 semanas depois. A terapeuta começou perguntando como as coisas estavam em casa. Nós duas dissemos que estavam bem. Então ela perguntou se havia algo específico que queríamos trabalhar. Eu respirei fundo e admiti algo que nunca havia dito em voz alta antes. Disse a ela que trabalhar constantemente em turnos duplos tinha sido, em parte, sobre evitar conversas difíceis em casa. Que era mais fácil estar no trabalho do que enfrentar a tensão entre a Ariana e eu. Que eu havia usado a exaustão como desculpa para não lidar com nossos problemas. Ariana me olhou com surpresa. Então, ela também admitiu algo. Ela disse que havia me afastado porque parecia mais seguro do que arriscar mais abandono. Que se ela me mantivesse à distância, doeria menos quando eu eventualmente a deixasse, como o pai dela fez. Ela disse que vinha me testando, vendo até onde podia me empurrar antes de eu desistir dela. Ouvir aquilo partiu algo no meu peito. Estiquei a mão e peguei a mão dela. Disse a ela que eu não iria a lugar nenhum, que ela poderia me testar pelo resto da vida e eu ainda estaria ali. A terapeuta nos ajudou a conversar sobre essas confissões. Ela apontou que nós duas tínhamos nos protegido de maneiras que, na verdade, pioravam as coisas. Que a verdadeira segurança vinha da vulnerabilidade, não da distância. No final da sessão, nós duas estávamos chorando um pouco, mas parecia um choro bom, como liberar algo que estávamos carregando há muito tempo. As finais do vôlei e o confronto com o passado. O time de vôlei da Ariana chegou aos campeonatos regionais no final da primavera. O torneio se estendeu por 3 finais de semana, com jogos aos sábados e domingos. Eu organizei meus horários de trabalho para comparecer a cada um dos jogos. Troquei turnos com colegas de trabalho, pedi favores. Eu dei um jeito. Ver a Ariana jogar nesses jogos do campeonato me lembrou porque eu lutei tanto para manter nossa família unida. Ela estava prosperando, se movia pela quadra com confiança e alegria. Batia nas mãos das colegas de equipe, gritava encorajamentos. Jogava como alguém que sabia exatamente quem era e do que era capaz. Seu time venceu os 2 primeiros jogos facilmente. O terceiro jogo foi mais apertado, mas elas conseguiram vencer no set final. O quarto jogo foi para 5 sets e foi decidido nos últimos pontos. Fiquei sentada nas arquibancadas com as mãos cerradas, mal respirando, quando a colega de equipe da Ariana marcou o ponto da vitória. Todo o time invadiu a quadra gritando e se abraçando. Eu me levantei e aplaudi até minhas mãos doerem. Após o jogo, Ariana me encontrou no meio da multidão. Seu rosto estava corado e suado, e ela sorria de orelha a orelha. Ela me disse que elas iriam para as finais do campeonato, que elas realmente tinham a chance de ganhar o torneio inteiro. Eu a abracei e disse que estava muito orgulhosa e que estaria em todos os jogos, não importa o que acontecesse. O jogo do campeonato foi no sábado seguinte. O ginásio estava lotado com pessoas de ambas as escolas. Cheguei 1 hora mais cedo para garantir um bom lugar. Acabei na terceira fileira, bem atrás do banco do time da Ariana. O jogo começou e ambas as equipes jogaram duro. O placar permaneceu apertado nos 2 primeiros sets, com cada time vencendo um. O terceiro set estava empatado em 23-23 quando a Ariana foi sacar. Ela quicou a bola algumas vezes e olhou para as arquibancadas. Nossos olhos se encontraram e ela acenou para mim. Apenas um pequeno aceno, mal levantando a mão, mas aquilo significou tudo. Ela sacou e a bola passou pela rede. O outro time devolveu, mas a colega de equipe da Ariana cortou a bola marcando um ponto. A Ariana sacou de novo. Outro ponto. E de novo.
O time dela assumiu a liderança e venceu o set. Venceram o quarto set também. Quando o ponto final foi marcado e o jogo acabou, o time da Ariana explodiu de emoção. Elas pularam, gritaram e se abraçaram em um grande monte no meio da quadra. Os pais desceram correndo das arquibancadas. Fui abrindo caminho pela multidão em direção ao time. Ariana me viu e se separou das colegas de equipe. Ela correu pela quadra e jogou os braços em volta do meu pescoço. Eu a abracei com força enquanto ela chorava lágrimas de felicidade no meu ombro. Nós ganhamos. Nós realmente ganhamos, ela repetia. Eu disse a ela que eu sabia que elas iriam ganhar, que nunca duvidei dela por um segundo. Ali, de pé naquele ginásio com a minha filha nos braços, eu também chorei. Estes eram os momentos para os quais eu vinha trabalhando. Não as grandes reconciliações dramáticas ou os avanços na terapia. Apenas minha filha correndo para me abraçar primeiro quando algo bom acontecia na vida dela. 6 meses haviam se passado desde a noite em que busquei Ariana naquela festa. Estávamos sentadas à mesa da cozinha depois do jantar, quando ela trouxe o assunto do pai. Ela perguntou se eu achava que ela deveria tentar contatá-lo mais uma vez. Ela disse que sabia que ele provavelmente iria decepcioná-la de novo, mas ela queria tentar. Ela queria saber que havia feito tudo o que podia antes de desistir completamente. Perguntei a ela o que ela queria dizer a ele. Ela disse que queria dizer como o abandono dele a havia afetado. Queria perguntar se ele estaria disposto a ter qualquer tipo de relacionamento com ela, nem que fossem apenas ligações ocasionais ou e-mails. Eu disse a ela que a apoiava em qualquer decisão que tomasse, que ela tinha todo o direito de entrar em contato se fosse isso que ela precisava, mas eu a avisei para proteger seu coração, para se preparar para a possibilidade de ele não responder, ou de a resposta ser dolorosa. Ela acenou e disse que entendia. Perguntou se eu a ajudaria a escrever o e-mail. Eu disse que sim. Passamos a hora seguinte à mesa da cozinha trabalhando nisso juntas. Ela escreveu sobre seus sentimentos, sua vida e suas conquistas. Fez perguntas honestas sobre por que ele havia ido embora e se ele já havia pensado nela. O e-mail foi cuidadoso e ponderado. Não culpou nem acusou, apenas pedia a verdade e a possibilidade de uma conexão. Quando terminou, ela me mostrou mais uma vez. Eu disse a ela que estava perfeito. Ela respirou fundo e clicou em enviar. 2 semanas se arrastaram sem nenhuma resposta do pai dela. Eu verificava meu e-mail constantemente durante aqueles primeiros dias, observando o rosto da Ariana cair toda vez que ela abria o laptop. Ela nunca dizia nada sobre checar a caixa de entrada, mas eu percebia pelo jeito que ela olhava para a tela e fechava o computador rapidamente. No 10º dia, ela me encontrou dobrando roupas na sala e sentou-se no sofá ao meu lado. Ela pegou uma toalha e começou a dobrar sem olhar para mim. Disse que não estava surpresa por ele não ter respondido. Disse que precisava tentar uma última vez para não passar a vida inteira se perguntando, e se? Sua voz estava firme e calma, mais madura do que eu jamais a tinha ouvido. Eu disse a ela que estava orgulhosa da forma como ela lidou com a situação. Ela sorriu um pouco e continuou a dobrar as toalhas. No 16º dia, o pai dela finalmente respondeu. Ariana estava no treino de vôlei quando o e-mail chegou. Eu vi a notificação no meu celular porque ela havia me encaminhado uma cópia do e-mail original, e a resposta dele apareceu na mesma thread. Eu não abri. Esperei que ela chegasse em casa e descobrisse por si mesma. Ela passou pela porta às 18h30, jogou a bolsa da academia no corredor e foi direto para o laptop na mesa da cozinha. Eu estava preparando o jantar e ouvi a respiração dela engasgar. Ela leu uma vez, depois 2. Então, olhou para mim com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ela virou o laptop para mim. O e-mail tinha 4 frases. Ele disse que tinha seguido em frente com sua esposa e construído uma nova família. Ele disse que olhar para trás não era saudável para ninguém envolvido. Ele disse que desejava a ela tudo de bom, mas achava que era melhor se eles não tivessem contato. Assinou apenas com o primeiro nome. Ariana chorou em meus braços por 20 minutos. Todo o corpo dela tremia e eu apenas a abracei, esfregando as costas dela em círculos como eu fazia quando ela era pequena. Quando finalmente se afastou, ela enxugou os olhos e disse que pelo menos agora ela tinha um desfecho. Disse que estava feliz por ter certeza, em vez de ficar sempre se perguntando. Ela abriu o laptop novamente, apagou as informações de contato dele do e-mail e do telefone e fechou o computador. Ela parecia mais leve de alguma forma, como se estivesse carregando algo muito pesado e finalmente tivesse soltado. Jantamos juntas naquela noite e conversamos sobre o treino de vôlei dela, em vez de falar sobre o pai. Ela riu de algo que a colega de equipe disse durante os exercícios. A conversa fluiu de forma normal e fácil de uma maneira que não acontecia há anos. Reconhecimento e crescimento. Nas semanas seguintes, comecei a notar pequenas mudanças em como a Ariana falava comigo. Ela me chamava de mãe, com mais frequência, em vez de apenas começar frases sem nenhum cumprimento. Quando Larissa veio estudar uma tarde, Ariana me apresentou como a mãe dela com um tom de orgulho genuíno, em vez do constrangimento adolescente a que eu estava acostumada. Ela disse a Larissa que eu trabalhava muito duro para cuidar de nós duas. Larissa sorriu para mim e disse que a própria mãe havia mencionado o quanto era impressionante eu dar conta de tudo sozinha. Essas pequenas mudanças significavam tudo para mim. Mostravam que a Ariana finalmente havia entendido o que eu tentava lhe dizer há anos. Meu aniversário caiu em uma terça-feira, no final de outubro. Eu não esperava nada de especial, pois tinha que trabalhar, e a Ariana tinha escola. Cheguei em casa naquela noite e a encontrei sentada à mesa da cozinha com uma caixa embrulhada à sua frente.
Ela tinha um ar de nervosismo e animação no rosto, como se mal pudesse esperar para eu abrir. Larguei a bolsa e me sentei na frente dela. Ela empurrou a caixa e disse para eu abri-la. Dentro havia uma foto emoldurada de nós duas no campeonato de vôlei. Estávamos com sorrisos enormes e o braço dela estava em volta dos meus ombros. A moldura tinha uma inscrição na parte inferior que dizia: "Para a mãe que ficou. Te amo, mãe." Comecei a chorar antes mesmo de terminar de ler. Ariana me disse que usou o dinheiro que ganhava como babá para comprar aquilo. Ela disse que queria que eu tivesse algo que mostrasse o quanto ela valorizava tudo o que eu fazia. Eu a abracei com tanta força e agradeci cerca de 10 vezes. Ela riu, disse, "De nada", e me desejou feliz aniversário. Pendurei a foto na nossa cozinha na manhã seguinte, bem na parede onde nós duas podíamos ver quando estávamos à mesa. Toda vez que eu passava por ela ou me sentava para comer, eu olhava para aquela foto e sentia uma onda de gratidão. Aquilo me lembrava de que estar presente importava mais do que ser perfeita. Lembrava-me que todos aqueles turnos duplos e sacrifícios tinham valido a pena. Me lembrava de que Ariana finalmente me via claramente. Não pelas lentes do abandono do pai ou da fofoca da mãe da Mia, mas como a pessoa que a escolhia todos os dias. Semanas depois, Ariana começou a me fazer perguntas sobre minha vida que não tinham nada a ver com ser mãe dela. Estávamos voltando de carro do treino de vôlei em uma noite quando ela me perguntou o que eu queria ser quando tinha a idade dela. Eu respondi que queria ser professora. Ela perguntou por que não me tornei uma. Expliquei que engravidei dela logo depois do ensino médio e tive que começar a trabalhar imediatamente para nos sustentar. Ela ficou quieta por um minuto. Depois perguntou se eu já havia me arrependido de não ir para a faculdade. Fui sincera. Disse que gostaria de ter tido a chance, mas não me arrependia dela. Ela concordou com a cabeça e disse que talvez eu ainda pudesse ir algum dia. A conversa pareceu diferente dos nossos papos de sempre. Ela estava me vendo como uma pessoa inteira, com sonhos e interesses, além de apenas cuidar dela. Essas conversas continuaram nos meses seguintes. Compartilhei histórias sobre a minha própria adolescência e os erros que cometi. Contei sobre a vez em que fugi para ir a uma festa, fui pega, e fiquei apavorada quando minha mãe me deixou de castigo por um mês. Falei sobre o garoto que namorei e que me tratou mal, e como eu gostaria que alguém tivesse me ajudado a ver os sinais de alerta antes. Ariana prestou atenção a cada história. Ela começou a entender que eu não tentava controlá-la ou arruinar sua diversão. Eu estava tentando protegê-la das lições dolorosas que aprendi da maneira mais difícil. Ela me disse uma noite que as minhas histórias a ajudavam a fazer escolhas melhores, porque ela podia ver aonde certos caminhos levavam. 9 meses após a nossa reconciliação, Ariana trouxe para casa o seu boletim escolar e me mostrou com um sorriso de orgulho. Ela havia entrado para o quadro de honra pela primeira vez em 2 anos. Todas as notas eram B ou superiores. Ela me disse que o fato de nossa vida em casa ter melhorado a ajudou a se concentrar na escola, em vez de estar sempre com raiva e confusa o tempo todo. Disse que era mais fácil se importar com as lições de casa quando não estava brigando comigo todos os dias. Eu disse a ela o quão orgulhosa eu estava, e sugeri comemorarmos com um jantar no restaurante favorito dela. Fomos naquele fim de semana, e ela falou o tempo todo sobre as aulas, professores e os planos para o próximo semestre. Vê-la empolgada com a escola de novo era como ver uma flor desabrochar depois de um longo inverno. A construção de uma comunidade. Na semana seguinte, Theo nos convidou para um churrasco de família na casa dela. Ela disse que vários outros pais do vôlei estariam lá, e achava que seria bom todos nos conhecermos fora dos jogos. Eu disse que sim, imediatamente. Chegamos no sábado à tarde com uma salada de macarrão que eu tinha feito pela manhã. O quintal da Theo estava cheio de gente, música e crianças correndo. Ela me apresentou a outros pais e nós ficamos de pé, conversando, enquanto nossas filhas jogavam vôlei na grama. Ter uma rede social de adultos que nos apoiavam era algo novo e maravilhoso após anos de isolamento. Essas eram pessoas que entendiam os desafios de criar adolescentes e de equilibrar o trabalho e a maternidade. Eles me convidaram para participar de um grupo de mensagens, onde dividiam escalas de carona e atualizações dos jogos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti parte de uma comunidade. Percebi que algo havia mudado em mim nessa época. Ariana apontou isso numa manhã enquanto eu me arrumava para o trabalho. Ela disse que eu parecia diferente, mais leve de alguma forma, mesmo eu ainda trabalhando longas horas. Ri e respondi que me sentia a mesma de sempre, mas ela balançou a cabeça e insistiu que havia algo de diferente no meu rosto, no jeito como eu me movia pela casa. Ela tinha razão. O peso que eu carregava há anos, a preocupação constante e a dor de nossas brigas haviam desaparecido. Trabalhar em turnos duplos era difícil para o meu corpo, mas o fardo emocional era muito mais pesado. Sem isso me esmagando todos os dias, eu podia respirar mais fácil. Eu sorria mais, ficava com a postura mais ereta. A exaustão física do trabalho não era nada comparada com a exaustão de me perguntar se minha filha me odiava. Nossas sessões de terapia continuaram pelo verão afora. Numa tarde, no final de agosto, nossa orientadora encostou na cadeira e olhou para nós duas com uma expressão de satisfação. Disse que tínhamos avançado incrivelmente no último ano e que estava orgulhosa do trabalho que fizemos. Então, ela sugeriu que poderíamos estar prontas para reduzir nossas sessões apenas para revisões trimestrais, talvez a cada 3 meses, em vez de toda semana. Senti um pânico inicial, preocupada de que perderíamos o progresso que tínhamos feito sem aquele suporte semanal. Mas Ariana alcançou minha mão, apertou, e nós conversamos ali mesmo, durante a sessão. Concordamos com a agenda reduzida,
mas prometemos uma à outra que continuaríamos tendo conversas sinceras em casa, do tipo que aprendemos a ter na terapia. A orientadora nos lembrou que as ferramentas que desenvolvemos eram nossas para manter, e que sempre poderíamos voltar se precisássemos de mais apoio. Sair daquela sessão foi como me formar em algo importante. No outono seguinte, Ariana começou o ensino médio, high school. Eu estava nervosa sobre a transição, lembrando como o ensino fundamental tinha sido difícil para nós duas. Mas ela entrou naquele prédio, no primeiro dia de cabeça erguida e ombros para trás, completamente diferente da garota confusa e com raiva que ela tinha sido no ano anterior. Ela escolheu suas amigas cuidadosamente durante o verão, ficando perto da Larissa e de algumas outras garotas do vôlei, que pareciam centradas e gentis. Se matriculou em atividades que realmente a interessavam, em vez das que a Mia costumava fazer. E todos os dias que ela chegava em casa, jogava a mochila e me falava sobre suas aulas, professores ou algo engraçado que tinha acontecido no almoço. Ela confiava em mim de novo, e eu podia ver isso em tudo o que ela fazia. Minha supervisora me chamou ao escritório dela numa manhã de terça-feira em outubro. Achei que estava encrencada por alguma coisa, talvez pegando muitos turnos ou poucos. Mas ela me pediu para sentar e então me ofereceu uma promoção. A posição vinha com horários melhores, o que significava que eu não precisaria mais trabalhar em tantos turnos duplos, e com um salário um pouco maior que nos ajudaria a recompor nossa poupança. Eu aceitei imediatamente, quase chorando ali no escritório dela. Quando cheguei em casa naquela noite, Ariana havia preparado o jantar. Tinha feito espaguete e pão de alho. Nada extravagante, mas ela havia feito tudo sozinha enquanto eu estava no trabalho. Tinha até arrumado a mesa com pratos de verdade, ao invés de descartáveis. Disse que queria celebrar a minha promoção, que estava orgulhosa de mim. Jantamos juntas e conversamos sobre o que o dinheiro extra poderia significar para nós. Talvez umas férias de verdade algum dia, ou um equipamento novo de vôlei. Foi um daqueles momentos comuns e perfeitos, que pareciam extraordinários por tudo o que passamos para chegar ali. Semanas depois, Ariana entrou na sala enquanto eu dobrava a roupa e sentou ao meu lado. Começou a fazer perguntas sobre namoro e garotos. Não de uma forma desafiadora, como ela costumava fazer. Ela estava genuinamente curiosa, querendo minha perspectiva sobre relacionamentos e o que buscar em alguém que te trate bem. Abaixei a toalha que estava dobrando e nós conversamos por quase 1 hora sobre respeito, sobre bandeiras vermelhas, red flags, e como saber quando alguém realmente se importa com você. Falei sobre o pai dela, sobre os sinais de alerta que ignorei quando nos envolvemos e como ele me fazia sentir pequena. Coisas que eu relevei por ser jovem e não saber agir melhor. Ela prestou atenção em cada palavra, fez perguntas pensativas e pareceu realmente valorizar o que eu tinha a dizer. Essa era a conversa que eu queria ter tido com ela há anos. E finalmente estava acontecendo porque havíamos construído confiança suficiente para que ela me deixasse entrar. O primeiro baile do ensino médio foi em novembro. Ela entrou no meu quarto naquela noite vestindo um vestido azul escuro que chegava logo acima dos joelhos. Deu uma rodadinha e perguntou o que eu achava. Eu disse que ela estava linda, absolutamente deslumbrante, e falei sério em cada palavra. Então perguntei se ela tinha certeza de que o vestido estava dentro das regras do código de vestimenta da escola. Em vez de ficar com raiva por eu estar verificando, ela riu e me mostrou o manual da escola, com as regras que ela já tinha lido. Tiramos fotos na sala de estar, apenas nós duas, e eu a dirigi até a escola. Ela beijou meu rosto antes de sair do carro e me disse que me mandaria uma mensagem quando estivesse pronta para eu buscá-la. Eu a observei caminhar até o prédio com suas amigas, e meu coração estava tão cheio que chegava a doer. Ela me mandou mensagem exatamente às 22h30, assim que o baile acabou. Parei em frente à escola e ela entrou no carro, já falando antes mesmo de fechar a porta. Passou a viagem inteira de volta falando sobre a música, a decoração e a cabine de fotos onde ela e as amigas tiraram fotos engraçadas. Então, mencionou um garoto chamado Justin, que a tinha convidado para dançar, e o rosto inteiro dela se iluminou ao descrever o quão nervoso ele estava. Disse que eles dançaram 3 músicas e que ele havia pedido o número dela no final da noite. O jeito fácil como ela compartilhou isso comigo, confiando em mim algo que importava tanto para ela, foi o presente mais precioso que ela poderia me dar. Chegamos em casa, e ela continuou falando enquanto preparávamos chocolate quente. E eu apenas ouvia e sorria, tão grata por aquele momento de conexão. E, no fim de semana seguinte, Ariana perguntou se podia dormir na casa da Larissa. Era a primeira vez que ela pedia para dormir fora desde a crise que nos trouxe de volta. Senti meu estômago apertar por um segundo. Velhos medos tentando ressurgir. Mas então eu olhei para a minha filha. Olhei de verdade. E vi alguém completamente diferente da garota que tinha ido àquela festa 1 ano atrás. Eu já conhecia a Larissa bem. Passava tempo com ela e a Theo em eventos de vôlei. Confiava em ambas as meninas. E o mais importante, confiava no julgamento da Ariana. Disse que sim, sem hesitar. Ela me abraçou e saiu correndo para fazer a mala. E eu percebi que não estava mais com medo. Enquanto ela estava na casa da Larissa naquela noite, sentei na nossa casa silenciosa e esperei a ansiedade bater. Eu achava que me sentiria preocupada, que verificaria o celular a cada 5 minutos, imaginando os piores cenários. Mas nada disso aconteceu. Fiz um jantar para mim, assisti a um filme, fui para a cama numa hora razoável. Eu confiava totalmente na minha filha. Confiava que ela sabia fazer boas escolhas e que me ligaria se precisasse de algo.
A paz que eu sentia era tão diferente do medo que costumava me consumir sempre que ela saía de casa. Tínhamos construído algo real juntas. Uma base forte o suficiente para que eu não precisasse mais me preocupar. Um ano depois da nossa reconciliação na cozinha, Ariana voltou da escola com uma expressão animada no rosto. Ela me disse que havia escrito um ensaio para a aula de inglês, sobre o pai ou a mãe que mais a moldou. Alguns dias depois, o professor dela me ligou no trabalho. Disse que ensinava há 20 anos e o ensaio da Ariana era o texto mais emocionante que ele já tinha lido. Perguntou se poderia ler em voz alta para outras turmas, como um exemplo de escrita pessoal e poderosa. Dei permissão, com a voz tremendo. Quando cheguei em casa naquela noite, Ariana me mostrou o ensaio. Sentei à mesa da cozinha e li sobre nossa separação de 7 dias, sobre a festa assustadora, sobre o momento em que ela percebeu que o pai a havia abandonado de verdade, sobre aprender que o amor significa estar presente todos os dias, em vez de fazer grandes promessas. Chorei lendo cada palavra, e quando terminei, puxei minha filha para os meus braços e a abracei apertado. Conversamos sobre imprimir o ensaio na copiadora do centro da cidade e escolher uma moldura que combinasse com a da foto do campeonato de vôlei. Na tarde seguinte, fomos à loja e passamos 20 minutos olhando molduras diferentes, até acharmos uma com o mesmo acabamento em madeira escura. Em casa, ela me ajudou a medir o espaço na parede e a marcar onde o prego deveria entrar. Segurei a moldura enquanto ela verificava se estava reta, e quando terminamos, recuamos as duas para admirar o resultado. A foto do campeonato mostrava a Ariana pulando perto da rede, o time comemorando no fundo. O ensaio estava logo ao lado, contando uma história de vitória diferente. Nossa parede da cozinha agora possuía 2 molduras que capturavam quem tínhamos nos tornado juntas. Não apenas mãe e filha, mas 2 pessoas que aprenderam a ser honestas uma com a outra. Passei os dedos pela borda do quadro do ensaio e senti algo se acomodar no meu peito, um orgulho silencioso que não tinha nada a ver com perfeição e tudo a ver com sobrevivência. 3 semanas depois, Ariana voltou do treino com a notícia de que a treinadora a havia nomeado para um prêmio de liderança. A cerimônia seria no ginásio da escola, na frente de todas as equipes e suas famílias. Os vencedores fariam curtos discursos de aceitação. Ariana praticou o discurso dela na nossa mesa da cozinha, lendo-o para mim 2 vezes e perguntando se algumas partes soavam bem. Na noite da cerimônia, sentei na arquibancada, assistindo outros alunos aceitarem prêmios por desempenho acadêmico e esportivo. E então chamaram o nome da Ariana. Ela caminhou até o microfone, parecendo nervosa, mas segura. Aceitou o troféu da treinadora e se virou para a multidão. Ela agradeceu às colegas de equipe e à treinadora, falou sobre o que a liderança significava para ela e então olhou diretamente para mim, na arquibancada. A voz dela ficou mais baixa, porém mais forte de alguma forma. E ela disse que sua mãe lhe ensinou o que era a força de verdade, trabalhando em turnos duplos, aparecendo em cada jogo e nunca desistindo, nem mesmo quando as coisas ficaram difíceis. As pessoas começaram a aplaudir antes mesmo de ela terminar, e eu tive que enxugar os olhos porque não esperava que ela dissesse nada daquilo. Quando a cerimônia acabou, Ariana me achou no estacionamento e eu a abracei com tanta força que achei que nunca mais a deixaria ir, deixando o passado para trás. 15 meses haviam se passado desde a semana que eu fui embora, desde a festa assustadora e a conversa na cozinha que mudou tudo. Eu estava no mercado comparando preços de macarrão quando ouvi alguém dizer meu nome. Virei-me e era a mãe da Mia. Ela estava perto do carrinho, parecendo desconfortável. Disse que queria falar comigo há um tempo, que me devia um pedido de desculpas pelas coisas que havia dito sobre o meu divórcio e sobre como eu criava a minha filha. Admitiu que espalhou fofocas sem saber a verdadeira história e sentia muito pela dor que causou. Fiquei lá, segurando a caixa de macarrão e olhando para aquela mulher que tornou minha vida mais difícil durante uma época impossível. Uma parte de mim queria dizer exatamente o quanto as palavras dela causaram danos, como Ariana jogou aqueles rumores na minha cara durante nossa pior briga. Mas eu estava cansada da raiva e de procurar culpados. Cansada de carregar ressentimento que apenas me machucava. Eu disse a ela que aceitava o pedido de desculpas e que esperava que ela tivesse aprendido a cuidar da própria vida. Empurrei meu carrinho, passei por ela e terminei minhas compras. Eu me senti mais leve sabendo que não precisava mais me apegar àquela amargura. Nossa vida pessoal não era problema dela antes, e não era agora, e eu tinha feito as pazes com aquele limite. Alguns dias depois, Ariana me disse que encontrou com a Mia na escola. Elas conversaram por alguns minutos, uma conversa normal sobre aulas e professores, nada profundo. Ariana disse que não foi estranho, só diferente do que a amizade delas costumava ser. Naquela noite, enquanto lavávamos a louça juntas, ela tocou no assunto de novo e disse que era grata por ter escolhido amigas diferentes. Que depois de tudo o que aconteceu, ela aprendeu que amigos de verdade não encorajam você a ir a festas escondidas, mentir para seus pais ou fazer escolhas perigosas. Amigos de verdade se importam com a sua segurança e o seu futuro. Entreguei um prato para ela secar e disse que estava orgulhosa por ela ter aprendido essa lição, mesmo vindo de uma experiência assustadora. Ela concordou com a cabeça e disse que não trocaria a Larissa ou as meninas do vôlei por nada, pois elas a ensinaram como uma amizade verdadeira deveria ser. Um novo normal. Com a aproximação do 16º aniversário da Ariana, sentamos juntas para falar sobre novas liberdades e responsabilidades. Ela queria chegar em casa mais tarde agora que estava crescendo, e eu entendi que era razoável. Concordamos com 23 horas nos finais de semana, em vez de 22 horas, mas apenas se ela mantivesse suas notas de B para cima.
Ela também queria começar a dirigir quando tirasse a carteira, o que significava que precisávamos conversar sobre os custos do seguro do carro. Mostrei os números e expliquei que não tinha condições de bancar o aumento completo no seguro só com meu salário. Ariana sugeriu conseguir um emprego de meio período aos finais de semana para ajudar a pagar. Talvez na cafeteria perto da escola ou trabalhando como babá para os vizinhos. Eu disse a ela que dobraria qualquer valor que ela contribuísse. Apertamos as mãos para fechar o negócio, como se fôssemos parceiras de negócios. Estabelecer esses limites juntas, em vez de eu apenas impor as regras, pareceu um progresso. Parecia que estávamos construindo algo baseado no respeito mútuo, em vez de controle e rebelião. No sábado de manhã seguinte, dirigimos até um estacionamento vazio, atrás de um shopping center fechado. Ela já estava com a licença de aprendizagem e precisava praticar antes do teste de direção. Entreguei a ela as chaves. Ela ajustou o banco e os retrovisores exatamente como o instrutor ensinou. Ligou o carro cuidadosamente, conferiu todos os lados, embora o estacionamento estivesse vazio, e lentamente apertou o pedal. Passamos 1 hora dando voltas pelo estacionamento, praticando curvas e como estacionar nas faixas apagadas. Ela estava nervosa, mas focada. Não se frustrava quando eu a corrigia. Ao final da sessão, ela já estacionava suavemente e fazia curvas abertas limpas. Percebi que eu realmente confiava nela atrás do volante. Tornamos isso uma tradição de domingo de manhã, praticando até que ela se sentisse pronta para o teste. 2 anos tinham se passado desde a nossa reconciliação na mesa da cozinha, desde a noite em que eu a busquei naquela festa e nós duas finalmente dissemos a verdade. Ariana sugeriu voltarmos àquele mesmo ponto e tornar uma tradição fazermos um balanço honesto, uma com a outra todo ano, naquela mesma data. Sentamos após o jantar com xícaras de chá, o ensaio emoldurado na parede atrás de nós como um lembrete do quão longe chegamos. A cozinha parecia a mesma, mas tudo estava diferente, mais calmo. Ela queria que sempre tivéssemos aquele espaço para falar sobre coisas difíceis, para garantir que nunca mais cairíamos no padrão de evitar conversas necessárias. Concordei, dizendo que era uma ótima ideia. Durante nossa conversa, Ariana me contou algo que eu não esperava. Disse que era grata por eu ter ido embora naquela semana, por mais doloroso e assustador que tenha sido. Que aquilo forçou ambas a enfrentar verdades difíceis que estávamos evitando. Ela disse que percebeu o quanto precisava de mim, e me fez perceber que eu não poderia protegê-la fugindo das conversas complicadas. Ela disse que aquela semana distante foi necessária, como quebrar um osso que se curou torto, para que pudesse se curar direito na segunda vez. Dei um gole no meu chá pensando nisso, pensando em como às vezes as coisas precisam desmoronar antes que algo mais forte seja construído no lugar. Disse a ela que era grata por ela ter me ligado naquela noite. Que ouvir o medo na voz dela me lembrou do que realmente importava. Não era estar certa, proteger meu ego ou evitar a dor, mas simplesmente estar lá para minha filha quando ela mais precisava de mim. Ficamos em silêncio por 1 minuto. Então a Ariana me fez uma pergunta que me tirou o fôlego. Ela queria saber se eu já havia me arrependido de tê-la tão nova, se eu ressentia todos os sacrifícios que fiz. Eu olhei para a minha filha através da mesa. Essa garota de 16 anos, inteligente e forte. Disse a ela a verdade. A maternidade foi a coisa mais difícil que eu já tinha feito. Houve noites em que chorei de exaustão, mas ela nunca foi um fardo, nem sequer uma vez. Ela sempre foi minha razão de continuar. Meu motivo para fazer os turnos duplos, para continuar lutando e para comparecer a cada jogo. Tê-la nova significava que eu perdi algumas coisas, claro, mas ganhei algo muito mais valioso que eu não trocaria por nada nesse mundo. Ariana tocou no nome do pai dela uma tarde enquanto dobrávamos roupa juntas na sala de estar. Ela disse o nome dele sem a tensão habitual na voz, de uma forma prática, como se estivesse falando de alguém que ela costumava conhecer há muito tempo. Me disse que estava pensando nele de maneira diferente. Ela entendia que a escolha dele em ir embora não tinha nada a ver com o fato de ela não ser digna de amor, nem sobre eu ser impossível. Era sobre as limitações dele, a incapacidade dele de lidar com a responsabilidade ou ficar quando as coisas ficavam difíceis. Ela estava em paz com isso. O vazio que ele deixou dizia muito mais sobre quem ele era do que sobre o valor dela. Parei de dobrar as toalhas e olhei para ela. Minha filha quase adulta, que havia entendido algo que eu demorei anos para compreender. Ela sorriu e disse que a terapia foi fundamental. Aprender a falar sobre coisas difíceis sem deixar que elas controlassem a vida dela. Então ela me disse algo que me pegou de surpresa. Ela queria estudar psicologia na faculdade. Disse que ver o que a terapia familiar havia feito pelo nosso relacionamento lhe mostrou como a comunicação franca podia ser poderosa. Ela queria ajudar outras famílias a terem aquela mesma transformação, ajudando outras crianças que sofriam com pais ausentes. Senti uma onda de orgulho tão grande que meu peito apertou. Ela estava escolhendo pegar as piores partes da nossa história e transformar na base para o futuro dela. A celebração e a certeza. O aniversário de 16 anos da Ariana chegou em um sábado no fim da primavera. Peguei um turno extra na semana anterior para bancar a festa que ela merecia, alugando espaço no centro comunitário onde o time de vôlei dela praticava. Convidei as colegas de time, as amigas próximas e alguns dos pais que conheci nos torneios. Larissa me ajudou a decorar com fitas e balões, enquanto a Theo colocava uma playlist que eu havia selecionado. Ariana entrou vestindo um vestido que ela mesma escolheu, algo entre uma menininha e uma jovem mulher. O rosto dela se iluminou ao ver todas as pessoas que estavam lá por ela. Fiquei no fundo observando. Este era o momento pelo qual eu trabalhei em todos aqueles turnos duplos e noites sem dormir. Não era a festa em si, mas a alegria estampada no rosto dela,
A confiança que irradiava, saber que ela estava cercada por pessoas que genuinamente se importavam. Ela cruzou o olhar comigo no outro lado da sala e sussurrou: "Obrigada." E eu precisei piscar para não chorar. Aquele momento parecia a prova definitiva de que tínhamos passado pelo pior e saído mais fortes. No meio da festa, Larissa bateu uma colher em um copo para chamar a atenção. Ariana se levantou parecendo nervosa. Ela agradeceu a todos por terem vindo e se virou na minha direção. Ela disse que queria que todos soubessem que eu não era apenas a mãe dela, mas a heroína dela. A pessoa que a ensinou o que era o amor verdadeiro através de ações e não palavras. Ela contou como eu tinha trabalhado em turnos duplos para ter um teto sobre as nossas cabeças, como aparecia em todos os jogos de vôlei, não importa o quão cansada estivesse, e como nunca tinha desistido dela nem quando ela me empurrou para longe. A voz dela ficou embargada quando ela disse que eu não era a razão do pai dela ter ido embora, mas que eu era a razão pela qual ela estava prosperando. Que eu era o motivo pelo qual ela tinha oportunidades e uma casa. Disse que tudo de bom na vida dela vinha da minha recusa em desistir de nós. O silêncio tomou conta do lugar, e eu cobri a boca com as mãos para abafar meus soluços. Ariana caminhou até mim e me abraçou forte, enquanto todos aplaudiam, e eu sussurrei no ouvido dela que ela fazia cada sacrifício valer a pena. Na manhã seguinte, lidamos com a bagunça juntas, sacos de lixo e as decorações do dia anterior espalhadas. Trabalhamos em silêncio confortável, com o tipo de parceria onde ríamos ocasionalmente, quando nos lembrávamos de algo da noite passada. Ariana brincou sobre uma hora em que eu tinha dançado uma música que ela adorava. E rimos da promessa dela de não mostrar a ninguém o vídeo que a Larissa tinha gravado. Percebi que isso era o que significava ser uma parceira, agir juntas num ritmo natural rumo ao mesmo objetivo. 3 semanas depois, Ariana passou no teste para tirar a carteira de motorista na primeira tentativa. Ela saiu correndo do departamento de trânsito balançando a carteira recém-impressa. Na viagem de volta, ela me perguntou se podia me levar no carro até o treino, e eu dei a ela as chaves sem hesitar. Ela verificou todos os pontos cegos e saiu do estacionamento com as mãos firmes no volante. Eu a vi dirigir com aquela mistura de orgulho e terror que qualquer mãe deve sentir, mas ela era cuidadosa e confiante. Ela olhou para mim quando encostamos o carro, sorrindo muito, e perguntou como ela tinha ido. Respondi que ela dirigia melhor do que a maioria dos adultos que eu conhecia, e eu estava falando sério. Ainda brigávamos pelas coisas de sempre. O quarto dela ficava bagunçado, ela ainda tentava burlar o limite do horário e procrastinava para fazer a lição. Mas algo fundamental havia mudado. As discussões não se tornavam mais dias de silêncio frio ou palavras das quais não podíamos voltar atrás. Argumentávamos e resolvíamos. Tínhamos a base forte o suficiente. E toda santa vez que a Ariana saía de casa, ela parava na porta, não importava se estava chateada comigo por algo que eu disse ou por um limite que impus, e repetia aquelas 3 palavras. "Te amo, mãe." Ela falava. Às vezes mais feliz, às vezes revirando os olhos, mas falava. Ela dizia aquilo porque confiava na base que tínhamos. Ela entendia a diferença entre um pai que faz promessas e uma mãe que as cumpre. 2 anos se passaram desde que eu tinha ido para a casa da minha irmã, desde que tínhamos sido forçadas a quebrar nossa rotina e encarar quem realmente éramos. Nós conseguimos construir algo com força, sinceridade, baseado no amor prático e no respeito diário. Coisas como fazer o café da manhã num domingo, levá-la aos treinos de vôlei. Ali estava a prova de que o amor era aparecer, estar presente, ainda que fosse algo tedioso e não num momento glorioso. Eu fiquei na nossa cozinha, encarando o pôster emoldurado do seu campeonato de vôlei e o ensaio escrito sobre a mãe dela pendurado na parede, exatamente onde a nossa reconciliação começou há 2 anos. A imagem do saque majestoso na quadra contrastava perfeitamente com a descrição do ensaio, do que era construir um lar e sobreviver aos erros da vida. Li a última frase dela de novo. "Meu pai me deu a vida, mas minha mãe me deu um lar, e isso fez toda a diferença." Eu costumava acreditar que a ausência do pai dela era uma falha minha, que se eu fosse melhor ou diferente, ele teria ficado. Mas agora, de pé diante de tudo o que nós construímos juntas, percebi que ela descobriu algo muito antes de eu entender de verdade. Ele tinha dado a vida a ela. Eu, por outro lado, dei tudo o que importava depois daquilo. Ela tinha aprendido muito profundamente o significado daquilo. E eu finalmente também. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.